Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje em nosso podcast vamos conversar um pouco sobre a complexa relação entre a igreja e a escravidão. Trata-se de um tema extremamente relevante e que nos ajuda a compreender as tradições e contradições da Igreja Católica quanto ao processo de escravidão indígena e africana no Brasil. Então, fica com a gente que a conversa já vai começar. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. Hoje a gente mergulha num tema, denso. Cheio de nuances, né? E contradições também. A relação entre a Igreja Católica e a escravidão aqui nas Américas, tanto na parte espanhola quanto na portuguesa. A gente está com uma pesquisa acadêmica bem detalhada aqui, que vai fundo nisso, né? Desde as justificativas da teologia, os debates que pegavam fogo, até o dia a dia mesmo, as práticas, e como a igreja ficava ali meio ambígua, né? Diante da escravidão de indígenas e africanos. Exatamente. O nosso objetivo aqui é meio que destrinchar os pontos principais desse material, né? Tentar entender como é que pode uma instituição que pregava salvação e igualdade perante Deus, como é que ela não só conviveu, mas, assim, justificou e até participou de um sistema tão brutal. É um paradoxo, né? Que a fonte explora bem. Parece desafiador mesmo. Então, vamos começar, né? Por onde a gente começa? Acho que pelos pilares do discurso católico, né? O que o estudo aponta como base para sustentar ou, permitir a escravidão. É fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Sim, a pesquisa identifica alguns princípios-chave que circulavam, né? Primeiro, essa coisa da obediência. O escravizado devia obedecer totalmente o senhor, Sim. sem direito de se rebelar. Segundo, o senhor, ele tinha o dever de tratar humanamente, e a gente sabe o que isso significava na prática, né? E dar meios para a fé cristã. Mas também tinha o direito de punir. Claro. E um ponto crucial que você mencionou, a ideia da escravidão como expiação. Pelo pecado. Chegaram a associar o escravizado com Caim, por exemplo, tentando dar uma base bíblica para a coisa. E aquela promessa de salvação pela humildade, que os escravizados, por serem os mais humildes ali sofrendo, estariam mais perto de Deus se ficassem quietos, resignados. O texto fala disso, né? Precisamente. Era uma promessa de glória eterna, né? Desde que aceitassem o sofrimento aqui na Terra sem questionar. E junto com isso, a conversão. A conversão dos infiéis era um motor fortíssimo. A própria colonização e às vezes até escravidão, se recusassem a conversão, podia rolar uma guerra justa, era vista como um jeito de trazer almas para Cristo. E aí tem uma contradição que a fonte marca bem: a igreja geralmente se opunha a escravizar o indígena depois que ele virava cristão. Mas para o africano, essa lógica não valia muito, mesmo depois de batizado. Nossa! O tráfico negreiro, veja bem, chegou a ser pintado por alguns como um caminho doloroso, sim, mas um caminho para salvar essas almas. É chocante pensar nisso hoje. Mas o material também diz que não era só uma desculpa para ganhar dinheiro, né? Tinha mesmo um interesse ardente e genuíno de converter por parte de muitos missionários. Isso até criava conflito, né? Especialmente com a escravidão indígena. Correto! A pesquisa não simplifica, reconhece esse zelo missionário, mas, ao mesmo tempo, argumenta que existia uma mentalidade escravista geral, sabe? Que juntava clero e senhores. Uma mistura de teologia e, interesses socioeconômicos. E não dá para esquecer um ponto fundamental que o texto reforça. A própria igreja, as ordens religiosas, os padres, foram grandes donos de escravos. Primeiro servos na Europa, depois indígenas e africanos aqui. E essa questão indígena na América Espanhola, aí a coisa pegou fogo mesmo, né? Com figuras importantes de cada lado. O estudo foca em 4, né? Oviedo e Sepúlveda defendendo e Vitória Las Casas contra. Isso. O Sepúlveda é um caso emblemático. Ele foi buscar lá em Aristóteles a ideia de servidão natural. Basicamente, ele dizia que os indígenas eram inferiores, tipo crianças, bárbaros, e que precisavam do domínio espanhol para o próprio bem deles.
É interessante que a pesquisa menciona que essa tese dele foi declarada herética lá no debate de Valladolid em 1550. Já o Oviedo, que viveu lá nas Índias, ele justificava mais pela experiência, pelo sofrimento espanhol, via o domínio como natural para espalhar a fé e pegar as riquezas, mas ele criticava a ganância que atrapalhava a conversão. Veja só. E do outro lado, Vitória e Las Casas. O Vitória, o texto diz que era mais um professor, né? Mas com ideias de impacto gigante até para o direito internacional depois. Exato. E ele usava o próprio Aristóteles para dizer não é servidão natural, é falta de educação. Ele questionava o direito da Espanha de chegar dominando só por ter descoberto ou por ordem do Papa. Mas ele admitia que os espanhóis ficassem por causa dos que já tinham se convertido. E um ponto-chave dele, que a pesquisa ressalta, ser infiel não tirava o direito dos povos de terem suas terras, seu governo. Isso era forte para a época. E o Las Casas, talvez o mais famoso, né? O grande defensor dos indígenas. Sem dúvida, ele teve uma conversão pessoal forte e virou um crítico radical. Dizia que escravidão era coisa da história, não da natureza. Descrevia as sociedades indígenas como organizadas, pacíficas, antes dos europeus chegarem, claro. Las Casas detonou o sistema de encomenda, né? Aquela coisa de dar indígenas para os colonos, e o requerimento, aquele documento que liam para os indígenas exigindo submissão, ele chamou de piada, de injustiça total. Para ele, o motor era a ganância, não a fé. E por isso, a resistência indígena era uma guerra justa. Mas o estudo também traz a complexidade do Las Casas, né? Que no começo ele chegou a sugerir trazer africanos para poupar os indígenas. Algo que ele se arrependeu depois amargamente. Sim, essa nuance é importante. Ele se arrependeu disso publicamente. E outra coisa, apesar de criticar muitos métodos, os funcionários da coroa, ele nunca questionou a autoridade final do rei da Espanha sobre as Américas. Entendi. E a posição oficial da igreja e da coroa nisso tudo? Chegaram a proibir a escravidão indígena? Olha, papas como Paulo III, naquela bula Sublimes Deus de 1537, e depois Urbano VIII, em 1639, eles condenaram sim a escravidão indígena, afirmaram que eram humanos capazes de receber a fé. E a coroa espanhola também criou leis para proteger, tipo as ordenações de 1526, um decreto do Carlos V em 1550. Mas, como o material deixa claro, uma coisa era a lei no papel, outra era a prática lá na colônia, a aplicação era falha. E críticas como as do Las Casas, muitas vezes censuradas, tinham um abismo entre a lei e a vida real. Nossa, é impressionante o contraste com a escravidão africana, né? Pelo que o estudo apresenta, se a indígena deu toda essa briga teológica, jurídica, a africana parece que foi aceita muito mais fácil pela igreja, tanto na América Espanhola quanto aqui no Brasil. Exatamente, o texto é bem claro nisso. Nunca houve uma condenação formal, assim, ampla, da compra, da posse, do tráfico de africanos pela alta hierarquia da Igreja Católica aqui nas Américas. Nunca. Mesmo gente como Las Casas, como a gente falou, no começo achou que era uma alternativa. A justificativa mais comum, que a pesquisa detalha, girava em torno dessa ideia de pecado e redenção. O tráfico, mesmo brutal, era visto como um jeito de tirar os africanos da gentilidade, do paganismo e trazer para um lugar católico onde o batismo podia salvar a alma deles. Da danação eterna. Essa era a lógica. O material cita o padre Antônio Vieira, né? Uma figura intelectual gigante aqui no Brasil Colônia, que chegou a falar do tráfico e do cativeiro quase como um milagre para salvar os africanos. Tem aquela passagem famosa dele. Para o Brasil mesmo como escravos, porque isso era um milagre que possibilitava a salvação deles. É uma mentalidade difícil de engolir hoje. Muito. Vieira e outros pensadores da época viam o sofrimento aqui na Terra como um caminho para a glória no céu, uma imitação do sofrimento de Cristo. O escravo, pela humildade, pelo sofrimento desde que não se rebelasse, claro, podia até ser espiritualmente superior ao senhor pecador. Era uma inversão total no plano espiritual. E não vamos esquecer, as grandes ordens religiosas,
Jesuítas, beneditinos, carmelitas, eles não só concordavam com isso, como viraram enormes proprietários de escravos e lucraram com o tráfico também, como a pesquisa mostra com exemplos dos negócios dos jesuítas em Angola e o uso massivo de escravos nas fazendas aqui no Brasil. Então, saindo um pouco da teoria, como é que isso funcionava na prática, no dia a dia? A igreja não era só uma voz distante, ela era dona de gente. Em grande escala. A pesquisa traz números, exemplos, ordens como jesuítas, beneditinos, carmelitas, franciscanos, tinham centenas, às vezes milhares de escravos trabalhando nas suas fazendas, nos seus engenhos. O estudo cita a fazenda de Santa Cruz dos Jesuítas, no Rio, no século XVIII, mais de 1.000 escravos. Em São Paulo também, beneditinos, carmelitas, franciscanos, juntos tinham centenas no fim do período colonial. O texto até sugere que, talvez em algumas dessas propriedades religiosas, as condições fossem um pouquinho melhores. Mais estabilidade familiar, horários talvez menos brutais, mas assim, ainda era escravidão, né? Com toda a violência e a coerção que isso implica. E não eram só as ordens. Muitos padres comuns também tinham escravos. Dezenas, às vezes centenas. Tem o caso de um padre paulista, Guilherme Pompeu de Almeida, que deixou em testamento mais de 100 escravos da Guiné. E os rituais? O batismo, por exemplo, que era obrigatório. Qual era o peso disso? Era obrigatório, sim, lei civil e da igreja. Mas a pesquisa descreve como algo, muitas vezes superficial, quase burocrático. Tem até menção de marcarem os africanos recém-batizados com ferro quente para indicar que já eram cristãos. Às vezes lá no porto mesmo. A própria catequese era complicada. Barreira da língua, falta de instrução de verdade. Os próprios padres duvidavam da eficácia. Mas, por outro lado, o batismo criou uma coisa socialmente muito importante. O compadrio. Ah, os padrinhos e madrinhas. Isso. Criava laços de parentesco espiritual entre os próprios escravizados e deles com gente livre, até com os senhores. Isso gerava redes complexas de apoio, de dependência, de solidariedade. Era algo significativo. E as Irmandades de Negros? O material dá um destaque para elas, né? Com certeza. Eram associações de leigos, mas com o aval da igreja, né? Eram espaços onde os negros, escravizados ou libertos, podiam organizar a vida religiosa deles coletivamente. Eram super importantes para garantir enterro digno, que era algo muito valorizado na época. Elas elegiam seus líderes, tinham suas regras e, um ponto crucial, muitas juntavam dinheiro para comprar alforria para os membros. Tinha uma certa autonomia, mas sempre debaixo do guarda-chuva da igreja, claro. E isso também criava tensão, né? Competição com as irmandades de brancos, briga por lugar nas procissões. O estudo mostra isso. Ao mesmo tempo, a religião era usada sem disfarce, como ferramenta de controle. A confissão, por exemplo, o padre Caetano da Fonseca, citado na pesquisa, chamou de antídoto para insurreições, porque o padre podia ouvir as intenções e aconselhar a submissão. Os capelães nas fazendas, pagos pelos senhores, reforçavam a obediência. Mesmo padres como o Jorge Benci e o Antonil, que escreveram manuais lá no começo do século XVIII, pedindo um tratamento mais humano, comida, roupa, castigo moderado, instrução religiosa, eles nunca questionaram o direito do senhor de ser dono do escravo. Rebelião. Sempre condenada. Crime grave, pecado mortal. Ponto final. E o racismo dentro da própria igreja, que o texto menciona. Apesar daquela doutrina da igualdade das almas. A tal pureza de sangue impedia o acesso, né? Sim, era um filtro racial bem claro. Para ser padre, para entrar em muitas ordens religiosas, precisava comprovar que não tinha sangue africano ou indígena. Uma hierarquia racial explícita dentro da estrutura da igreja. As exceções eram raríssimas, muitas vezes por pressão ou necessidade, mas a regra era barrar negros e mestiços. Chegando mais perto do fim da escravidão, já no século XIX, como é que a Igreja Católica aqui no Brasil se posicionou? O material indica que foi bem diferente de algumas igrejas protestantes lá fora, né?
nos Estados Unidos, na Inglaterra? Pois é, a pesquisa aponta isso com clareza. A postura da Igreja Católica brasileira foi, assim, extremamente lenta, conservadora, hesitante em abraçar o abolicionismo. Ao longo de séculos, as vozes dentro do clero que questionaram a moralidade da escravidão em si foram pouquíssimas, isoladas e muitas vezes silenciadas. O estudo cita o caso daquele padre italiano, José Bologna, no Maranhão, no século XVIII. Ele se recusou a absolver senhores que não provassem a justa causa da posse do escravo. Resultado, foi expulso. Mesmo depois da Lei do Ventre Livre, em 1871, você vê documentos como uma pastoral do bispo do Rio citada no texto, ainda falando do dever de obediência do escravizado. E agora, olha só, um dever de gratidão pelo benefício da liberdade que ia chegar aos poucos. Quer dizer, então, que as grandes ordens religiosas que tinham tantos escravos só foram libertar mesmo quando a abolição já estava batendo na porta? Parecia inevitável. Basicamente, sim. Os beneditinos foram pioneiros. Em 1866, eles declararam livres os filhos das escravas deles que nascessem dali para frente. E em 1871, libertaram todos os que ainda tinham. Foi um gesto importante, de grande repercussão. Outras ordens seguiram depois, mas foi um processo considerado tardio, relutante por muitos abolicionistas da época. A pesquisa cita o Joaquim Nabuco, o Luiz Anselmo da Fonseca, criticando duramente essa longa cumplicidade da Igreja. O Nabuco, muito pragmático, foi até buscar apoio do Papa Leão XIII, lá em 1887, 1888. Conseguiu uma declaração a favor da abolição, que teve um peso moral, sim, mas veio bem no finalzinho do processo. E a posse de escravos por padres individualmente continua até o fim. O padre Feijó, que foi regente do Império, era dono de escravos e precisou de um projeto de lei específico, em 1885, do Leopoldo de Bulhões, para libertar os escravos que ainda pertenciam a padres. O que fica dessa análise toda, né, é essa imagem de uma instituição complexa, cheia de tensões, ao mesmo tempo que estava lá, oferecendo consolo, rituais, a promessa de salvação, ela estava profundamente enraizada nas estruturas de poder, de exploração da sociedade colonial, imperial, que era escravista até a medula. Exato. A pesquisa mostra bem como os argumentos teológicos sobre pecado, redenção pelo sofrimento, obediência, até aquela inversão no plano espiritual, como tudo isso foi usado por séculos para legitimar a escravidão. Com mais debate no caso indígena na América Espanhola, é verdade, mas com um consenso muito maior no caso africano, aqui e lá. E isso conviveu, como a gente viu, com aquele impulso missionário genuíno, ainda que problemático para nós hoje, com espaços ambíguos como as irmandades, e só muito, muito tarde com a aceitação meio a contragosto da abolição. É um retrato dessa interação complicada, né? Entre a doutrina, os interesses materiais bem concretos da igreja e das ordens e a mentalidade da época, não dá para separar. E talvez fique uma reflexão que vai além, né? O material que a gente viu mostra de um jeito muito forte como doutrinas, textos sagrados podem ser lidos de formas completamente diferentes. Podem servir para justificar a opressão mais brutal ou, em outras mãos, em outros contextos, podem inspirar a busca por dignidade, por resistência. Fica essa pergunta no ar, né? Como é que essas dinâmicas entre interpretação religiosa, poder, interesses, como elas continuam agindo hoje, moldando a nossa sociedade, os nossos conflitos? Bom, agradecemos a companhia nessa análise. Foi denso, mas importante. Até a próxima. Interessante, não é? Espero que tenham gostado da nossa conversa de hoje. Para quem quiser compreender com mais profundidade o assunto abordado no nosso podcast, indicamos o livro Catolicismo e Escravidão, o discurso e a posse, de autoria de Ricardo Luiz de Souza, e que pode ser encontrado gratuitamente na página da editora da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, pelo endereço editora.unila.edu.br. E antes de encerrarmos, alguns pedidos para ajudar nosso canal. Primeiro, deixe seu comentário pra gente, isso é muito importante. E se ainda não for inscrito em nosso canal, faça sua inscrição e não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Obrigado e até a próxima. Tchau!